O Governo e, particularmente, o Ministério da Administração Interna lamenta profundamente a morte de um efetivo nosso. É um fato que muito nos chocou e continua a chocar. A polícia está, neste momento, no terreno, a tentar apurar e esclarecer tudo aquilo que se passou. Um indivíduo envolvido neste episódio já terá sido detido pela Polícia Nacional. Acompanharemos nas próximas horas o desenrolar dos acontecimentos. De acordo com a Infopress, o suspeito do assassinato do agente Hamilton Moraes da unidade de Piquete, detido esta terça-feira, ficou sob termo de identidade e residência. Segundo a mesma fonte, depois de ter sido detido pela Polícia Nacional, o suspeito José António Carvalho, conhecido por Jamaica, foi entregue à Polícia Judiciária, que, por seu turno, entregou o detido ao Ministério Público ainda no mesmo dia, por falta de provas. O Ministério Público entendeu decretar a medida de coação menos gravosa sem entregar o detido ao Tribunal da Comarca da Praia. A PN informou ainda que diligências estão a ser feitas no sentido de se compreender com exatidão as circunstâncias, aliás, em que ocorreu a tragédia. E retomamos aqui no final deste Jornal da Tarde o caso do assassinato do agente Hamilton Moraes. Confirma-se que não foi aplicado TIR a nenhum suspeito ligado ao assassinato do agente policial Hamilton Moraes. Ainda não foi apresentado ao tribunal nenhum suspeito ligado ao assassinato do agente Hamilton Moraes e a ninguém foi decretado TIR como medida de coação. Ou seja, a notícia que divulgamos há pouco, citando como fonte a Infopress, é totalmente falsa. Permitam-me abrir aqui um parêntese para dar conta da notícia que hoje saiu no final da manhã, em que dava conta que o suspeito de assassinato do agente Hamilton Moraes fica sob TIR. Mas se formos ver, o corpo da notícia nos diz que o Ministério Público, por falta de provas, optou por aplicar a medida de coação de TIR. Nada mais falso. Primeiro, porque o Ministério Público não tem competências para aplicar medida de coação. Segundo, até esta tarde ninguém foi presente ao Ministério Público para promoção de qualquer medida de coação para ser presente ao juiz sobre este facto. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: a quem interessa mais esta fake news? Uma preocupação grande ver o perigo a que os nossos efetivos estão expostos todos os dias. Ver a demanda em termos de exigências de trabalho e ver o rumo que algumas decisões estão a tomar. Nos preocupa. Eu não posso dizer que não. A nossa responsabilidade é proteger as pessoas. E para o fazer, nos expomos a perigo, os nossos efetivos, diariamente. Eu tenho a certeza de que a sociedade percebe. Eu tenho certeza de que a sociedade percebe o que estou-me a referir. Eu tenho certeza de que a sociedade percebe o que estou-me a referir. A sociedade está farta de ouvir sobre TIRs, que se discuta a questão dos TIR. A sociedade está farta de ouvir sobre TIRs. Paulo Rocha lançou farpas ao Ministério Público por atrasos sistemáticos nas investigações. Paulo Rocha criticou o Ministério Público e diz que não é normal que na comarca da Praia se demore 6 meses a registrar uma ocorrência para que as polícias possam dar início à investigação. Nós tivemos uma série de roubos ultimamente. A Polícia Nacional não recebeu nenhum desses processos para investigar. Eu duvido que a Polícia Judiciária tenha-os recebido. Para que haja investigação é preciso que haja processo. O que não está no processo não existe.
Se a polícia não tem processo, os queixosos vão todos os dias perguntar como é que está, como é que anda a investigação. A polícia fica nesta frente de desgaste com o cidadão, porque não tem nada a dizer, não consegue dizer em que pé que está, porque não tem processo. E quando recebe o processo, já decorreram meses e ninguém consegue investigar depois de 1, 2, 3, 4, 6 meses. Isto é um facto que está a acontecer. Os deputados desta audição parlamentar quiseram então saber se o diálogo institucional entre o Ministério Público e a Polícia é o melhor. Paulo Rocha disse que a cooperação existe, mas deveria ser melhorada. O Procurador-Geral da República admitiu algum desconforto no relacionamento entre o Ministério Público e a Polícia Nacional, com falhas de parte a parte no campo da investigação criminal e processos parados nas duas instituições. Ouvido esta tarde pela Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, José Landim reiterou a necessidade do reforço do núcleo de investigação criminal da Polícia Nacional e partilhou com os deputados preocupações e anseios da Procuradoria para melhorar o sistema da justiça em Cabo Verde. José Landim compartilhou com os deputados preocupações relativas à investigação criminal, tendo destacado a necessidade de mais investimentos no núcleo de investigação da Polícia Nacional e de respostas a falhas que têm redundado em processos parados. Falhas que, segundo Landim, devem ser assumidas tanto pelo Ministério Público como pela Polícia Nacional, em alusão a declarações feitas pelo Ministro do Interior sobre o assunto. Na verdade, a Polícia... Eu disse isso, tive a dizer isso, é o braço direito do Ministério Público. Temos de trabalhar em conjunto. Na verdade, como disse também, as falhas existem, não há instituições perfeitas que possam dizer não, portanto, nós que trabalhamos bem, o outro trabalha mal. Não fica bem nós fazermos isto, porque para isso tem que haver algum respeito em relação aos magistrados que estão no terreno a trabalhar, às polícias também. Eu não vinha para aqui trazer, portanto, mais achos para a fogueira, que talvez fosse não recomendável. O facto marcante tem a ver com o relacionamento entre as instituições da República de Cabo Verde. O relacionamento entre os órgãos de soberania. No caso concreto, o relacionamento entre o Ministério Público e a Polícia Nacional. Na verdade, as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, feitas ultimamente, para todos os cabo-verdianos ouvirem e acompanharem, devem ser absolutamente repudiadas com veemência. Dizer que a polícia faz o seu trabalho e que os outros não fazem, querendo com isso trazer para a praça pública e para o julgamento popular o Ministério Público, é de facto uma incursão que não pode ser tolerada numa democracia como a nossa. E o Sr. Ministro da Justiça Interna também deve aproveitar hoje para esclarecer, a mim particularmente, aos cabo-verdianos, o que quis dizer ontem também, quando disse, a dado passo, que a polícia está a fazer o seu trabalho para proteger a sociedade, está exposto, mas que está preocupada com algumas decisões. E, portanto, depois, mais à frente, diz que a sociedade entende a que se refere na sua comunicação. Eu não entendi, Sr. Ministro. Eu não entendi, efetivamente, a que medidas o senhor se refere. Se são medidas do seu governo, do seu Primeiro-Ministro, que, no sentido da redução do orçamento do seu Ministério, ou se, porventura, quererá também dizer que essas medidas estarão a vir, nomeadamente, dos tribunais. Porque temos ouvido, na verdade, gente com responsabilidade a querer trazer também para a praça pública os tribunais e a dizerem que a polícia faz o seu trabalho e que os juízes limitam-se a aplicar o mero tiro. Trata-se de uma grande irresponsabilidade que não pode ser, portanto, feita. Trata-se, na verdade, de um atentado
de um ataque contra um outro órgão de soberania. A senhora Ministra da Justiça disse muito bem aqui na sua intervenção. O Ministério Público decide e promove autonomamente. E os tribunais administram a justiça em nome do povo e não em nome de qualquer governo, nem qualquer partido, nem qualquer ministro. E é importante dizer que esse crime de relacionamento vem mesmo a despropósito. Esquece-se da parte concreta em que o Ministério Público diz que a direção de investigação da Polícia Nacional não foi instalada, apesar de ter anunciado publicamente, que os núcleos de investigação criminal estão a ser desmantelados, que os quadros formados estão a ser transferidos para outros serviços. Esta é a realidade. Portanto, Sr. Ministro não tem razão para fazer esse ataque. Em segundo lugar, nós gostaríamos também de destacar o relacionamento entre o Governo e os tribunais. A Sra. Ministra da Justiça aqui tem particulares responsabilidades. O Governo e os tribunais. E nós acabamos de receber um comunicado da Associação Sindical dos Magistrados Cabo-Verdianos, que foi direcionado a todas as entidades cabo-verdianas, onde os magistrados põem a sua situação e dizem claramente que não vão participar na abertura do próximo ano judicial e ameaçam com uma greve ainda antes das eleições autárquicas próximas. E isto nunca aconteceu em Cabo Verde. Isto não aconteceu em Cabo Verde, nunca. Isto tem a ver, efetivamente, com a situação, a direção em que nós estamos a caminhar. Uma situação clara de confrontação, que não vai beneficiar os cabo-verdianos, em que o governo, efetivamente, com a parte de Ilhão, que tem um orçamento, faz aquilo que entende, e naturalmente que os cabo-verdianos irão pagar o preço dessa fatura. A situação que nós estamos a confrontar hoje, a nível da segurança no país, não tem outro responsável. Afinal de contas, o Sr. Ministro da Administração Interna, que foi trazido como um grande expert, que é aquele que vinha resolver todos os problemas de segurança do país, que disse que na Primeira República não fez tudo porque não era ministro, virou ministro e depois puniu os policiais, os próprios, na verdade, criou um clima hoje absolutamente incomportável, não é verdade? Mas aquilo que nós estamos a dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que está aqui presente, é que o senhor deve dizer ao país se nós temos ou não alternativa. Se a alternativa que nos resta ao país é o que temos hoje em matéria de segurança. Eu queria dizer que no dia 29 de julho, nas vésperas do Estado de Nação, nós infelizmente lamentamos aqui que o senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia tenha sido baleado e até hoje não se sabe efetivamente nada sobre este processo. E hoje, no dia 30, ontem, 29 também, foi morto um agente da polícia, um jovem que nós todos conhecemos. E eu gostaria aqui de endereçar os meus pésames à família enlutada do Tuto, que podem berrar, podem gritar à vontade, podem berrar, podem gritar à vontade. Conheço o Tuto desde menino porque nós crescemos em Quelém, nós crescemos, eu conheço desde miúdo. E ainda na véspera tive a oportunidade de falar com ele. Sinto profundamente a morte desse agente policial, porque sei que é um agente que tem energia e que trabalha. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que o que mais falta por acontecer aqui nesta terra, Sr. Primeiro-Ministro, é matéria de segurança. E, portanto, diga aos cabo-verdianos se é só isto que nós temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.